Você já parou para pensar o que faz você ser, bem, você? A resposta está em algo incrivelmente minúsculo, mas surpreendentemente poderoso. O seu DNA. Imagine uma biblioteca imensa, uma biblioteca tão grande que contém todas as instruções necessárias para construir e fazer funcionar todo o seu corpo. Essa biblioteca é o seu DNA, ou ácido desoxirribonucleico. É uma molécula longa e torcida, com o formato de uma escada em espiral, que chamamos de dupla hélice. Cada célula do seu corpo, das células cerebrais às células da pele, tem uma cópia completa dessa biblioteca. Ela diz qual cor seus olhos devem ter, o quão alto você deve crescer e até mesmo como seu corpo combate os germes. É o manual de instruções definitivo para a própria vida. Agora, vamos falar sobre a escala colossal dessa obra-prima molecular. Se você pudesse pegar todo o DNA de apenas uma de suas células e esticá-lo, ele teria cerca de 2 metros de comprimento. E veja só, se você pegasse todo o DNA de todas as células do seu corpo e o alinhasse ponta a ponta, ele se estenderia da Terra ao Sol e voltaria centenas de vezes. É uma quantidade astronômica de informação empacotada dentro de você neste exato momento. Essa molécula incrível é feita de apenas 4 blocos de construção básicos, ou bases: adenina, guanina, citosina e timina. A ordem específica dessas letras forma as palavras e frases que instruem suas células sobre o que fazer. A forma como essa informação é armazenada é um belo exemplo da eficiência da natureza. A molécula de DNA é firmemente enrolada e empacotada em estruturas chamadas cromossomos, que são armazenadas com segurança dentro do núcleo de cada célula. Pense nisso como pegar um fio muito longo e enrolá-lo perfeitamente em milhares de pequenos carretéis para que não se emaranhe. Essa embalagem cuidadosa garante que a enorme quantidade de informação genética possa caber em um espaço microscópico. Quando uma célula precisa realizar uma função específica, ela desenrola a seção relevante do DNA e lê as instruções, assim como você abriria um livro de receitas em uma página específica para encontrar uma receita. Esse processo está acontecendo constantemente, em todo o seu corpo, a cada segundo de cada dia. As células estão se dividindo, criando proteínas e realizando inúmeras outras tarefas, todas guiadas pelo projeto preciso contido em seu DNA. Desde o momento em que você começou como uma única célula até o ser complexo que você é hoje, o DNA tem sido o diretor do espetáculo. É uma linguagem química que a vida usa há bilhões de anos, uma história contínua transmitida através das gerações. Entender o DNA não é apenas ciência, é sobre entender a própria essência do que significa estar vivo. Pense nisso. Ciência é demais. Agora, aqui está algo que pode te surpreender. Se você fosse comparar seu conjunto completo de DNA, seu genoma, com o de qualquer outra pessoa neste planeta, você descobriria que ele é 99,9% idêntico. Isso mesmo. Não importa se você está comparando seu DNA com o do seu melhor amigo, de um popstar, ou de alguém que vive do outro lado do mundo, a vasta maioria do seu código genético é exatamente a mesma. Esse projeto compartilhado é o que nos torna todos humanos. Ele contém as instruções fundamentais para construir um corpo humano: 2 braços, 2 pernas, um coração que bombeia sangue e um cérebro que pode pensar e se perguntar. Essa profunda similaridade é um poderoso lembrete de que somos todos parte de uma grande família humana. Então, se somos todos 99,9% iguais, o que explica toda a maravilhosa diversidade que vemos ao nosso redor? Tudo se resume àquela pequena, minúscula fração, o 0,1% restante. Essa pequena porcentagem é onde todas as nossas características únicas são codificadas. A cor do seu cabelo, o formato do seu nariz, sua habilidade atlética natural,
ou sua predisposição a certas condições de saúde, tudo está escrito naquele 0,1% do seu DNA. Essas pequenas variações, chamadas variantes genéticas, são como pequenas edições no manual de instruções gigante. Embora a maior parte do livro seja a mesma para todos, essas pequenas mudanças criam as diferentes edições que tornam cada pessoa um indivíduo único. Pense assim: imagine que todo mundo está construindo um carro usando o mesmo conjunto de projetos. As instruções básicas para o motor, as rodas e o chassi são idênticas. No entanto, naquele 0,1% das instruções, há opções para diferentes cores de pintura, tecidos internos e sistemas de som. O resultado é um mundo cheio de carros que são fundamentalmente os mesmos, mas têm características únicas que os diferenciam. É assim que funciona a variação humana. As instruções principais nos tornam humanos, mas as pequenas diferenças no código são o que nos dão nosso toque pessoal e individualidade. É um sistema bonito que permite tanto a unidade quanto a diversidade. Esse conceito é realmente notável porque destaca o quão intimamente relacionados somos. As diferenças em que às vezes nos concentramos, como cor da pele, cor dos olhos ou textura do cabelo, são governadas por um número incrivelmente pequeno de mudanças genéticas. Do ponto de vista biológico, somos esmagadoramente semelhantes. Entender isso nos ajuda a apreciar todo o espectro da diversidade humana, ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa herança compartilhada. Esse 0,1% pode ser o que o torna único, mas os 99,9% é o que o conecta a todas as outras pessoas na Terra. É um fato científico que ressalta uma ideia social muito importante. Temos muito mais em comum do que temos que nos separa. Por muito tempo, os cientistas ficaram intrigados com uma parte significativa do nosso DNA. Ao analisar o genoma humano, descobriram que apenas cerca de 2% dele continha as instruções para produzir proteínas, os blocos de construção do nosso corpo. Os outros 98% não pareciam codificar nada específico, então foi apelidado de DNA lixo. Acreditava-se que era inútil, material residual do nosso passado evolutivo. No entanto, a ciência é toda sobre questionamento e descoberta, e agora sabemos que essa visão estava completamente errada. Esse chamado DNA lixo é, na verdade, um tesouro de informações vitais, desempenhando um papel crítico em como nossos genes funcionam. Esse DNA não codificante não é lixo de forma alguma. É mais como o sistema operacional do nosso genoma. Ele contém interruptores, botões e reguladores que dizem aos nossos genes quando ligar e quando desligar. Pense nisso. Uma célula do fígado e uma célula do cérebro têm exatamente o mesmo DNA, mas realizam trabalhos vastamente diferentes. Como? É o DNA não codificante que o direciona. Ele garante que genes específicos do fígado estejam ativos no fígado, enquanto genes específicos do cérebro estejam ativos no cérebro. Sem esses elementos reguladores, nossas células estariam em um estado de caos, incapazes de se especializar e formar os tecidos e órgãos complexos que nos mantêm vivos. Mas espere, tem mais. Escondidos dentro dessa paisagem regulatória estão segredos antigos. Parte do nosso DNA não codificante é, na verdade, resquício de vírus que infectaram nossos ancestrais milhões de anos atrás. Estes são chamados de retrovírus endógenos. Ao longo de éons, esses fragmentos virais foram integrados ao nosso genoma e transmitidos através das gerações. Embora alguns sejam inativos, outros foram reaproveitados por nossos corpos para nosso próprio benefício. Por exemplo, alguns pedaços de DNA viral antigo são agora essenciais para o desenvolvimento da placenta, o órgão que nutre um feto durante a gravidez. Literalmente, temos que agradecer a vírus antigos por uma parte fundamental da reprodução humana. Então,
O termo DNA lixo é um dos maiores equívocos da biologia. Essa vasta e misteriosa parte do nosso genoma é um centro de atividade. É o maestro da nossa orquestra genética, o guardião da nossa história evolutiva e uma fonte de inovação biológica. À medida que os cientistas continuam a explorar essa matéria escura genômica, eles estão descobrindo cada vez mais sobre como ela contribui para a saúde, doenças e o que nos torna humanos. Isso nos mostra que na ciência, o que não sabemos hoje pode se tornar a descoberta mais emocionante de amanhã. Sempre há mais para aprender, e isso é sensacional. Nosso DNA não é apenas um projeto para nossos corpos. Ele também é, você sabe, um livro de história vivo, e contém capítulos escritos por nossos parentes antigos. Cientistas descobriram que a maioria dos humanos vivendo fora da África hoje tem uma pequena quantidade de DNA neandertal em seu genoma, tipicamente entre 1 e 2%. Isso não é um erro, é evidência de que humanos modernos, Homo sapiens, se encontraram e cruzaram com neandertais dezenas de milhares de anos atrás, enquanto migravam da África para a Eurásia. Esses encontros antigos deixaram um legado duradouro, incorporando fragmentos do código genético neandertal em nosso próprio. Você pode estar se perguntando o que esses genes neandertais fazem. Bem, eles não são apenas passageiros silenciosos. Muitos desses genes herdados tiveram um impacto real em nossa biologia. Por exemplo, alguns genes neandertais estão relacionados ao nosso sistema imunológico. Quando os humanos modernos se mudaram para novos ambientes na Europa e na Ásia, eles encontraram novos patógenos. Os neandertais já viviam nessas regiões por centenas de milhares de anos e haviam se adaptado aos germes locais. Ao herdar alguns de seus genes imunológicos, os humanos modernos obtiveram um atalho útil, algo como um kit inicial para combater infecções locais. Esse presente genético antigo provavelmente ajudou nossos ancestrais a sobreviver e prosperar em novas terras. Mas a influência não para por aí. O DNA neandertal também tem sido ligado a outras características, algumas benéficas e outras não. Certos genes de nossos primos antigos afetam nossa pele e cabelo, incluindo genes que influenciam a queratina, uma proteína que ajuda a tornar nossa pele, cabelo e unhas resistentes. Isso pode ter ajudado os humanos modernos a se adaptar a climas mais frios e menos ensolarados fora da África. Por outro lado, algumas variantes neandertais foram associadas a um risco aumentado para certos problemas de saúde hoje, como diabetes tipo 2, depressão e até mesmo uma suscetibilidade a certos vírus. Nossa herança antiga é uma mistura de truques e presentes genéticos. E não foram apenas os neandertais. Pesquisas genéticas revelaram que nossos ancestrais também cruzaram com outros grupos humanos arcaicos, como os denisovanos, que foram descobertos a partir de um único osso de dedo encontrado em uma caverna siberiana. Pessoas de ascendência melanésia, por exemplo, carregam uma quantidade significativa de DNA denisovano, parte do qual pode ajudá-los a viver em grandes altitudes. Nosso genoma é um mosaico, uma colcha de retalhos de DNA de diferentes linhagens humanas. Ele conta uma história complexa e fascinante de migração, adaptação e interação. Você está carregando um pedaço da história antiga dentro de suas células. Que legal, não é? Durante a maior parte da história humana, nosso DNA tem sido um roteiro que só podíamos ler. Podíamos estudá-lo, entendê-lo e ver como ele influenciava nossas vidas, mas não podíamos mudá-lo. Essa realidade está mudando drasticamente agora. Com o advento de tecnologias poderosas de edição genética como o CRISPR-Cas9, os cientistas desenvolveram a capacidade de fazer alterações precisas na sequência do DNA. Pense nisso como uma função de localizar e substituir para o genoma.
Essa ferramenta pode encontrar um gene específico, cortá-lo e até substituí-lo por uma sequência diferente. Essa descoberta abriu um mundo de possibilidades para a medicina e a ciência. Os benefícios potenciais são impressionantes. A edição genética pode oferecer curas para milhares de doenças genéticas atualmente intratáveis. Condições como fibrose cística, anemia falciforme e doença de Huntington são causadas por pequenos erros em um único gene. Com tecnologias como o CRISPR, poderíamos potencialmente corrigir esses erros diretamente nas células de um paciente, oferecendo uma cura permanente em vez de apenas gerenciar os sintomas. Cientistas já estão realizando ensaios clínicos para tratar distúrbios sanguíneos e certos tipos de câncer, e os resultados iniciais são incrivelmente promissores. Estamos à beira de uma revolução médica que poderia aliviar um imenso sofrimento humano. No entanto, esse poder incrível vem com profundas questões éticas que nós, como sociedade, devemos enfrentar. Se podemos editar genes para curar doenças, devemos também usar essa tecnologia para aprimorar características humanas? E quanto a criar bebês projetados com características específicas, como maior inteligência, maior capacidade atlética ou uma certa cor de olhos? Isso levanta preocupações sobre a desigualdade, já que tais tecnologias provavelmente seriam acessíveis apenas aos ricos, potencialmente criando uma divisão genética na sociedade. Precisamos ter conversas cuidadosas e inclusivas sobre onde traçar a linha. A ciência está avançando rapidamente, e nossa ética precisa acompanhar o ritmo. O futuro da humanidade será moldado por como escolhermos usar essa nova capacidade de reescrever o código da vida. Ela guarda a chave para erradicar doenças devastadoras e melhorar a saúde humana de maneiras que antes só podíamos sonhar. Mas também apresenta desafios complexos que tocam na própria definição do que significa ser humano. Seu DNA conta a história de onde viemos, uma jornada de 4 bilhões de anos de evolução. Agora, pela primeira vez, temos a chance de escrever o próximo capítulo nós mesmos. Vamos garantir que o façamos com sabedoria, com curiosidade e com um profundo senso de responsabilidade.